Você costuma achar que o estudo do sacro, das articulações sacroiliacas e da coluna sacrococcígea é tudo a mesma coisa? Ou você até sabe que são diferentes, mas você não sabe muito bem o que tem de diferente nesses exames tecnicamente? Então esse vídeo de hoje é para você, porque nós vamos falar das principais diferenças entre o estudo do sacro e das articulações sacroiliacas. E antes que você esqueça, você sabe que é muito importante para todo o canal, que você gosta, que você quer que cresça e que atinja mais pessoas, que você se inscreva. Então não deixe de se inscrever e dar seu like. Para começar, vamos falar um pouquinho da anatomia. O sacro é esse osso único que fica distal à coluna lombar. E ele é subdividido em 5 peças, e entre elas existe um forame neural de cada lado, por onde passam as respectivas raízes nervosas. E distal ao sacro, a gente tem o cóccix. Enquanto que o sacro, ele apresenta uma anatomia assim menos variável entre as pessoas, o que a gente encontra com mais frequência é a presença de vértebras de transição, então a gente pode ter S1 lombarizado, pode ter L5 sacralizado, pode ter aqui uma vértebra a mais, mas tirando isso, o sacro mantém essa estrutura aqui, né, em forma de asa e com os 4 forames de cada lado. Já o cóccix é extremamente variável entre as pessoas. A coluna coccígea típica, ela apresenta 4 peças, mas isso é muito variável, sendo bem comum algumas dessas peças serem fundidas, e elas também podem apresentar diferentes graus de angulação. E o sacro, junto com o cóccix, forma a coluna sacrococcígea, que é a porção mais distal da coluna vertebral. E o sacro é o osso que faz a ligação entre a coluna e os membros inferiores, através das articulações sacroiliacas, que é onde o sacro se articula com o osso ilíaco. Então, quando a gente fala do exame do sacro ou das articulações sacroiliacas, as indicações costumam ser bem diferentes. As principais indicações do estudo do sacro é o trauma, principalmente quando o paciente refere queda, e aí o estudo do sacro é para procurar fratura. Isso também pode acontecer com idosos, porque o idoso não precisa ter trauma para ter fratura do sacro, ele pode ter uma fratura por insuficiência. Uma outra indicação é a avaliação de tumores, e aí os tumores podem ser tanto tumores ósseos originados do sacro, como podem ser tumores das bainhas nervosas, que podem estar localizados nos forames sacros, ou até tumores pélvicos, que podem invadir o sacro. Uma outra indicação bem menos frequente, mas que também é possível, é a infecção, que às vezes o paciente pode ter alguma infecção nas partes moles que complica com uma osteomielite no sacro, por exemplo. Então essas são as principais indicações. E muitas vezes é solicitado exame do sacro, mas a região de interesse que se quer avaliar é a coluna sacrococcígea ou até só o cóccix. E aí, nas indicações mais frequentes, também entra o trauma, principalmente quando o paciente cai sentado, é comum ter fratura do cóccix, ou então dor, muitas vezes no pedido vem como coccidínia, que é a dor na região coccígea, muitas vezes causada por alguma alteração inflamatória, ou até mesmo infecciosa. Basicamente, o estudo do sacro e do cóccix inclui trauma, no caso dos idosos, fratura por insuficiência, ou então é para investigar tumores, inflamação ou infecção. Já as indicações mais frequentes das articulações sacroiliacas é a sacroileite, em que a gente encontra alterações inflamatórias, né, na articulação sacroiliaca, muitas vezes causadas por doenças reumatológicas, ou então pode ser infecciosa, pode ser uma artrite séptica bacteriana, ou pode ser uma artrite tuberculosa. E o diagnóstico diferencial, que também pode ser causa de dor, são as alterações degenerativas ou mecânicas. Então, o que a gente tem que ter em mente, quando a gente pensa em sacro e sacrocóccix, a gente está pensando no exame da coluna. E quando a gente pensa nas sacroiliacas, a gente está pensando no exame de articulação. E por isso os raciocínios são diferentes. Então, o raciocínio do estudo do sacro é semelhante ao raciocínio do estudo da coluna lombar. Muitas vezes, dependendo das bobinas disponíveis, do FOV do protocolo e do tamanho do paciente, na coluna lombar, a gente inclui todo o sacro, mas isso não é a regra. Na grande maioria das vezes, a gente só inclui parte do sacro. Por isso que eu não gosto muito do termo coluna lombosacra. O que a gente estuda, na verdade, na coluna lombar é a coluna lombar e a transição lombosacra. A gente não estuda o sacro. E mesmo quando a gente pega a porção superior do sacro, a gente dificilmente varre o sacro inteiro, de lado a lado. A gente pega geralmente só a porção central. Então, eu acho que o estudo do sacro é diferente do estudo da coluna lombar.
E como seria a marcação do plano sagital de um estudo dedicado ao sacro ou à coluna sacrococcígea? A gente vai usar como referência imagens no plano transversal e no plano coronal. Então, a gente vai fazer a marcação da linha média, ajustando aí de acordo com a inclinação da vértebra, e vai incluir as articulações sacroiliacas, não porque elas vão ser estudadas no plano sagital, mas é porque quando você inclui as articulações sacroiliacas, a gente sabe que está varrendo todo o sacro de lado a lado. No plano coronal é a mesma coisa, a gente vai ajustar pela linha média, vai prestar atenção onde estão as articulações sacroiliacas para incluir todo o osso sacro, porque o plano sagital não é um plano bom para avaliar as articulações sacroiliacas, porque ela fica tangenciada. E se você assistiu o vídeo Qual o Melhor Plano, você sabe por que o plano sagital não é o melhor plano para avaliar as articulações sacroiliacas, porque os piores planos são aqueles que tangenciam a estrutura, e o plano sagital tangencia a sacroiliaca, então não é um bom plano para avaliar, mas a gente precisa da sacroiliaca para marcar, para ter certeza da inclusão total do sacro. E aí essa vai ser a imagem resultante. E aí, usando o raciocínio, né, do protocolo de coluna, o plano sagital é um plano super importante para avaliação do sacro. Muitas vezes é feito T1 e STIR, e às vezes até os 3 planos, T1, T2 e STIR. E a partir daí, a gente vai marcar o plano coronal usando as imagens do plano sagital e transversal. Como eu já falei na anatomia, o sacro ele tem 5 peças, né, que são nomeadas de S1 a S5. Então, a gente vai fazer a angulação baseado no eixo principal dessas vértebras, que costuma ser assim. E aí a gente vai ter um coronal do sacro, que é diferente de um coronal que a gente obtém na coluna lombar, por exemplo. Na coluna lombar, a gente só pega um pedaço do sacro e um pedaço das sacroiliacas. Já no coronal do sacro, você vê que a gente pegou aqui todos os forames numa mesma imagem. Então, por isso que é um estudo diferente e a imagem fica muito mais adequada para avaliação das alterações sacrais. E aí, como vocês estão vendo, o plano coronal mostra muito bem o sacro, então também é uma sequência importante, geralmente é feito T1 e STIR, e quando a indicação é tumor, a sequência coronal é uma sequência interessante porque a gente vê bem a invasão dos forames. Já na marcação do plano transversal do sacro, a gente tem 2 opções. Uma é fazer a marcação reta, e aí o FOV vai incluir desde L5-S1 até o cóccix, e o plano coronal vai servir para ajustar. Uma outra opção é fazer angulado para o sacro, ou seja, fazer com 90 graus da angulação do plano coronal. E aí fica a critério de cada serviço e também de cada indicação. Um dos problemas de você angular para o sacro é quando você tem mais de uma alteração, como nesse caso, em que a gente tem aqui um implante secundário, aqui acometendo S3 e S4, mas a gente também tem um segundo implante secundário aqui na segunda peça coccígea. Então, se você angular privilegiando a primeira lesão, ela já vai ficar numa angulação diferente para a segunda. E se você angular para a segunda, você vai acabar ficando num plano diferente da primeira. Então, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo o plano transversal reto, mas isso fica a critério de cada serviço. E aí a gente vai ter essa imagem resultante, também é uma imagem que se costuma fazer T1 e STIR, e é o principal plano para fazer as sequências dedicadas ao protocolo de tumor, como em outphase, difusão com ADC, perfusão, etc. E a gente tem que ter bastante atenção à indicação para saber se o motivo do exame é uma avaliação do sacro ou se é uma avaliação da transição sacro-coccígea ou até mesmo do cóccix, principalmente porque o cóccix é bem variável entre as pessoas. Nesse caso, por exemplo, esse paciente já tem 2 peças coccígeas, em que as primeiras e as últimas são fusionadas, o que até facilita a avaliação. Então, o plano sagital é disparado o melhor plano para avaliar o cóccix. Por isso que é o plano onde se deve investir mais. E nos casos de coccidínia, né, que é a dor coccígea, que muitas vezes é por alteração inflamatória, é muito comum se fazer um T2 ou um T1 até os 2, uma sequência STIR para avaliar edema e uma sequência pós-contraste venoso para avaliar aqui o realce em que a gente encontra nos processos inflamatórios. Esse aqui já é um outro paciente, também tinha coccidínia, né, com bastante dor aqui e muita inflamação
inflamação, onde a gente identifica que melhor na sequência pós-contraste, em que as peças coxígeas dele já são bem menores e um pouquinho mais anguladas em comparação com aquele paciente anterior. E quando a gente vai marcar o plano coronal, se a gente usar um plano coronal do sacro, geralmente você não vai obter um plano coronal do cóccix, porque as angulações são diferentes. Você pode acabar conseguindo um plano mais para transversal, um plano meio oblíquo. E se você quiser fazer um plano coronal do cóccix, você não vai ter um plano coronal do sacro. E muitas vezes você só consegue tangenciar as peças coxígeas, como a gente pode ver aqui nesse paciente, em que a gente tem as peças coxígeas bem miudinhas e bastante anguladas, formando praticamente 90 graus com o resto do sacro. Então, aqui comparando os dois pacientes, né, esse que tem essas peças pequenininhas, essa última aqui até bem hipoplásica, com esse aqui que tem as peças fusionadas, e com isso elas ficam maiores, para mostrar como muda de pessoa para pessoa. Então, nesse caso, se a gente fizer um coronal do sacro, a gente vai pegar o cóccix bem obliquado. A gente vai conseguir uma imagem mais próxima do coronal do cóccix se a gente fizer praticamente um transversal reto. Nesse caso aqui, o coronal do sacro acabou virando um transversal do cóccix. E se eu fizer um transversal reto, vai pegar o cóccix de maneira obliquada. E se eu fizer um coronal do cóccix, já vai ficar um transversal oblíquo do sacro. E nesse caso aqui, se eu fizer um coronal reto, né, da coluna, eu vou acabar obtendo um transversal dessas peças coxígeas. Então, por isso que quando o estudo é para avaliar o cóccix, a marcação do coronal e transversal tem que ser individualizada caso a caso. Lembrando que as melhores sequências são as sequências no plano sagital, que eu acho que é a sequência que se deve investir mais, e um transversal que pegue o eixo curto do cóccix, sendo que em alguns casos pode ser interessante a gente fazer uma imagem coronal que pegue o eixo longo, né, do cóccix, que muitas vezes vai acabar sendo um transversal oblíquo do sacro. Mas o importante é que quando o estudo é para avaliar a região sacrocoxígea, tem que ter uma atenção redobrada. E agora, para terminar, a gente vai falar das articulações sacroiliacas, em que o raciocínio é completamente diferente quando a gente compara com a avaliação do sacro ou da coluna sacrocoxígea. Para começar, que o plano sagital não é utilizado. Então, nas articulações sacroiliacas, a gente tem que investir nos planos coronal e transversal, já que, como eu falei, o plano sagital ele tangencia as sacroiliacas e ainda por cima de maneira oblíqua. E como é que a gente faz a marcação do plano coronal? A gente usa como referência S2 e S3, porque quando a gente ajusta para o eixo da segunda e da terceira peças, a gente fica com a melhor angulação das articulações sacroiliacas. E aí a gente vai ajustar o FOV de forma que pegue o sacro todo. E essas aqui são as imagens resultantes. Sempre faz parte da rotina um STIR ou um T2 com supressão de gordura e um T1. Mas eu gosto bastante de usar o T1 com supressão de gordura, independente de injetar contraste ou não, porque um T1 com supressão de gordura mostra muito bem a margem aqui articular, o que facilita quando a gente fica na dúvida se tem ou não erosão. E em cima, né, do localizador sagital e da imagem no plano coronal, a gente vai marcar o plano transversal, que no caso da sacroiliaca é reto. E como a avaliação é específica das articulações sacroiliacas e a gente precisa de cortes finos, a gente não precisa pegar a transição sacrocoxígea nem o cóccix, porque não faz parte do estudo. Então, assim, a gente consegue obter imagens com espessura e gaps menores. E aí também faz parte do protocolo de rotina um T1 com STIR ou um T2 com supressão de gordura. E aí o uso de contraste fica a critério de cada serviço. Então, espero que com esse vídeo tenha ficado bem claro para você que as articulações sacroiliacas é um estudo focado para as articulações em que os planos utilizados são apenas o coronal das sacroiliacas e o transversal reto, enquanto que o estudo do sacro e do cóccix é um estudo muito mais parecido com o estudo da coluna, em que o sagital é um plano fundamental, enquanto que a marcação dos 3 planos do sacro é tranquila, a gente tem que ter uma atenção redobrada quando o motivo do exame é uma avaliação específica do cóccix, em virtude da grande diferença da morfologia do cóccix entre as pessoas. Bom, por hoje é só. E se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever no canal e de assistir aos outros vídeos da playlist Tech Talk e também dos vídeos que a gente já tem sobre a coluna. Até a próxima!